nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM. No seguimento da crónica anterior, onde tratamos do bálneo romano nas termas de São Pedro do Sul, é agora tempo para darmos continuidade cronológica à ocupação deste monumento, focando a nossa alocução no período medieval e nas suas próprias incidências históricas e patrimoniais. Terminado o período de influência romana, entramos assim na era medieval. É uma longa diacronia que tentaremos resumir o mais claramente possível em 3 momentos que consideramos principais. Antes, porém, apenas uma palavra para referir que, pese embora os muitos topónimos de origem árabe e moçárabe na região, ou seja, de nomes de lugares, como por exemplo Lafões, Baiões, Fataunços ou Moçambiques, a arqueologia nada encontrou que comprove a presença de uma cultura material de origem islâmica nas termas. Mas quais são então esses 3 momentos? O primeiro deles é logo na transição do século IX para o X. Nesses finais de 800, princípios de 900, construiu-se uma unidade religiosa dentro da área balnear, a Igreja de São Martinho do Banho, que se diz que foi a igreja matriz de todas as igrejas circunvizinhas de Lafões e que ela levaram a batizar São Freigilo de Vozela. Mas o que agora podemos ver é apenas a capela-mor dessa igreja maior, reconstrução já de princípios do século XVI. Essa igreja maior, primitiva, pré-românica e construída com uma arte de inspiração asturiana, deve ter surgido por meio dos membros de uma importante corte de elites astúrio-leonesas, lideradas por um príncipe de nome Bermudo Ordóñez, que se veio refugiar neste território de Lafões durante esse período, ocupando naturalmente este lugar e estes balneários, construindo um grande centro religioso, a Igreja de São Martinho do Banho. O segundo momento prende-se agora com o século XII e a relação com a monarquia portuguesa e este lugar. O nosso primeiro rei começou por conceder um foral à povoação do Banho no ano de 1152. Banho é o nome desta povoação nesses tempos medievais e tem correspondência etimológica com balneo ou balneum, é o lugar dos banhos. Mas é já no ano de 1169 que o próprio D. Afonso Henriques procura nestas águas minero-medicinais alívio para um ferimento que ele sofreu na perna durante a malograda Batalha de Badajoz. E é nesse contexto que nos meses de setembro, outubro e novembro do ano de 1169, não só tivemos a presença do monarca neste lugar dos banhos de Lafões, como tivemos a presença dos membros mais importantes da sua corte. Por exemplo, o filho Sancho, futuro rei Dom Sancho I, mais 2 filhas, uma Dona Teresa e a outra Dona Urraca, todos os bispos de todas as dioceses portuguesas da época, o próprio arcebispo de Braga, Dom João Peculiar, também ele um lafonense, e muito ligado ao mosteiro de São Cristóvão de Lafões, é uma das personalidades mais importantes do século XII português, o verdadeiro ministro dos negócios estrangeiros, Dom Afonso Henriques, que negociou com a Santa Sé a independência do Reino de Portugal. Tivemos o mordomo-mor, o alferes-mor, toda a chancelaria afonsina. E o nosso primeiro rei com eles reuniu a Cúria Régia, ficando documentos redigidos nos banhos de Lafões e que foram subscritos por todas estas individualidades. A par com a presença do rei e da sua corte, o monarca recorreu às águas e às instalações balneares, promovendo uma grande requalificação na sala principal da piscina interior, a chamada piscina de D. Afonso Henriques, tratando-se agora de uma estrutura medieval assente em estruturas romanas pré-existentes que testemunham a presença do nosso primeiro rei neste lugar. O terceiro momento medieval é agora uma requalificação que ficou patente numa estrutura arquitetónica, uma bela porta de transição arquitetónica do românico para o gótico. Um arco gótico e uma decoração românica.
o que a deve situar entre os séculos XIV, XV. Apesar de toda a beleza e gramática decorativa da porta, ela é tão mais importante uma vez que é paradigmática dessas requalificações. A porta medieval encontra-se encaixada debaixo de um arco maior de volta completa, pertencente ainda a uma estrutura romana. E é esse constante reaproveitamento de estruturas anteriores e de materiais anteriores em requalificações posteriores que tornam este monumento único e especial. Um pouco por todas estas paredes conseguem-se ver todas essas camadas arquitetónicas, todas essas costuras nas pedras que ficaram como testemunho das principais ocupações e fases de requalificação destas termas medicinais romanas de Lafões. E essas requalificações vão ter continuidade nos séculos seguintes, como veremos na próxima crónica. Nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM.